Pessoal, miscelânea. Miscelânea é um conceito transcendental, formado na patrística, o alimento dos gladiadores. Né? É o que a gente precisa mais, a gente precisa de mais miscelânea. Comer compartilhadamente aquilo que são os restos e comer junto. Isso é muito mais importante do que ser o imperador. Ele é um homem grande, sua voz é alta. É assustador a quantidade de leitura e experiência que chega aos nossos ouvidos através de suas aulas, seminários, palestras e seus vídeos no YouTube. A intensidade de sua postura contrasta com sua imensa generosidade. Veja a chuva de comentários em seu canal do YouTube. É gratidão por toda parte. Um intelectual com trajetória e currículo extensos, compartilha seu saber de forma rigorosa, rica, brilhante, aos cidadãos de fora da academia. Não é comum vermos um intelectual neste lugar. A pergunta seria, por que falar à sociedade? Mas a pergunta é, da onde vem essa generosidade? É uma pergunta, assim, analítica, né? O que a gente sabe sobre nós mesmos? A gente vai fazendo a vida acontecer, de repente você vê e é aquilo que você tem como produto, né? Mas, às vezes, a generosidade ela é feita um pouco de culpa, né? No começo, principalmente, assim, quando eu me formei na USP, num momento assim bastante conturbado do ponto de vista político, do ponto de vista de acesso à universidade, quando você começa a perceber que você, naquela época, menos de 1% da população, né? E que tem acesso a assim, uma riqueza, né, de oportunidades, de saberes, né, que a gente tinha assim, na USP, vai se formando um certo sentimento de culpa. Né, de que como é que você retribui isso tudo que você recebeu, né? Ou você resolve isso dizendo que você é muito especial, assim, que as estrelas realmente tinham se formado em constelação Alfa Centauro para, enfim, te adorar, ou você começa a imaginar como é que você pode devolver aquilo que você recebeu, né? Então, no começo, a generosidade é feita assim de uma pitada, né, de culpa. Mas depois você começa a sacar que tem certas atitudes, como a confiança, por exemplo, que você só consegue assim dando o primeiro passo, né? Quer dizer, fazendo o primeiro movimento. E a generosidade tem que ver com isso. Então, você faz gestos que são assim meio contingentes e meio experimentais, assim. A generosidade é feita um pouco de curiosidade também. Você oferece para ver como é que a pessoa responde, se ela responde, o que aquilo cria, né? Como aquilo corrompe uma certa regra troquista que comanda nossas relações cotidianas. Regra, né? Troquista? Assim, quanto custa? Você me dá isso, eu te dou aquilo. Você faz aquilo pra mim, eu faço aquilo pra você. A minha educação depende da sua. E esse básico, assim, tão medíocre que é, assim, a troca, né? O paradigma das trocas. Né? A gente pensa, em teoria social, a gente usa isso, né? De que a vida é feita de três grandes leis: dar, receber e retribuir. Né? E a vida moderna, ela vai enfatizando o retribuir e comprar, mas o dar ele foi ficando sem espaço, né? Então, quando você saca que você tem uma via aí alternativa, isso vai ficando mais interessante, aí você vai praticando, aí vai ficando mais e mais e acaba se tornando assim uma parte da maneira de ser, né? Entendi. Você cursou a sua graduação no momento que a USP permitia fazer duas, três, você podia se matricular assim, todo ano fazia FUVEST e todo mundo ia passando, tá tudo certo, né? Eu fui, na verdade, o último ano em que isso era possível, então eu fiz psicologia e fiz de forma entrecotada, porque você vai fazer duas faculdades, você não faz as duas bem, né? Então fiz ciências sociais na época do VFOR, a Fernanda Henrique tinha voltado, dava uma outra conferência, era um agito bem legal, assim, né?
E depois, daí não foi mais permitido. Daí eu terminei a graduação em psicologia, entrei no mestrado e daí entrei na filosofia, né? Da USP. Então fiz ciências sociais e filosofia, os dois, assim, não completos, né? Mas talvez juntando os dois dá um curso. Juntando as duas metades. Enquanto fazia... Enquanto fazia graduação, sociais, enquanto fazia pós-graduação, doutorado e mestrado, a filosofia. Né? Entendi. E o que te levou? Teve um momento que você teve um encontro com um cara louco numa corrida? Que mas te deu uma... Isso foi nos primórdios, acho que primeiro ano e tal. Foi um momento muito importante, assim, retrospectivamente falando, né? Porque eu era apaixonado por uma menina, a menina ficou com o meu melhor amigo, e daí você começa a achar que tem algo errado, né? Na história, fica muito mal e tal. Então, eu lembro que eu fiz umas coisas meio erráticas naquela época. Por exemplo, eu comecei a pintar, minha mãe tinha uns rudimentos de pintura e tal, então eu comecei a pintar. E daí vieram as férias, e daí 1, 2, 3, 5 quadros, todos horríveis, né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Vou correr a São Silvestre. Né? Não foi pra praia aquele ano. Não fui pra praia aquele ano, aquela solidão, assim, aquela coisa, né? E daí fui correr a São Silvestre e eu praticava muito esporte. Fui presidente da Atlética também. Então, jogava handball, futebol, basquete. E daí eu falei, tô bem, vou lá para São Silvestre. Só que chegou na subida da Consolação, falei, ferrou, não é assim. São Silvestre é um negócio que precisa treinar, né? Daí apareceu um cara assim, falou, ô moleque, levanta a cabeça, vamos em frente, né? Não existe não, um cara, né? Sei lá, se fosse outros os tempos, a pessoa já sairia rosnando. Mas a hora que o cara virou e falou assim, levanta a cabeça, né? Parecia que ele estava falando com a minha outra cena de vida, né? Para com esse chororô e tal, e consolação, a palavra, consolação, Rua da Consolação, vai em frente. E daí ele falou um negócio que era assim, eu sou tipo um psicólogo, assim, sabe? E eu falei, eu sou tipo um psicólogo assim, não me diga, sou motorista de táxi. As pessoas falam, eu sei falar com as pessoas, então, esse negócio de cansaço é tudo psicológico. Tá bom. E daí a gente foi conversando, assim, né? E quando eu vi, tava lá, na Paulista, né? E daí cruzei, fui até o fim, foi uma experiência muito, muito divertida, né? Mas eu vi que precisava fazer alguma coisa, daí eu fui procurar uma análise. Né? Aliás, a análise ficava na Paulista, ali, né? Perto do Conjunto Nacional e tal. Fui procurar análise, eu queria ser junguiano, estudava os tarôs, tirava tarô para as pessoas. Você tirava tarô? Tirava tarô, ritual de 1º de ano, assim, do dia 31 para o dia 1º, fazia fila em casa, as pessoas iam lá, porque eu já avisava que naquele dia eu tirava para todo mundo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17, 18. E fazia fila para você tirar tarô? O pessoal, né? A prima, a amiga. Cara, mas é engraçado, né? Não, mas naquela época era assim, uma época em que todo mundo tinha assim uma revolução espiritual acontecendo. Para uns ela ia vir pelo Raul Seixas, Pink Floyd, para outros era a marihuana, para outros caras estavam no Cristais, São Tomé das Letras, cada um tinha o seu papo, então não era muito fora do esquadro você dizer, vamos tirar o tarô lá com o Cris e tal. Né? E por isso você quis seguir o Jung. Então, até lembro de um estudo que eu fiz sobre as lâminas do tarô, a arte moderna e os arquétipos e tal. A professora gostou e tal. Mas, como a gente estava falando, né, as coisas da vida são assim. Às vezes você quer uma coisa, está já fixado, mas os seus encontros vão por outra direção. E eu estava sofrendo, procurei analista, ele era lacaniano. Só descobri isso depois de 1 ano e meio.
Porque ele não falava. Com muito ele não pesar. falava. Eu era um aluno de psicologia, quero saber aqui o que está acontecendo. E ele, o que mais você quer saber? Não, que linha você segue? Não, linha do quê? Agulha? Não tem linha. Quando eu descobri já era tarde demais, a coisa já tinha vampirizado a alma, já tinha se infiltrado. Hein? Entendi. Você, pensando como você está inserido nas redes e o seu YouTube, seu canal no YouTube é impressionantemente forte, e o engajamento, né, de todos os seus inscritos, enfim, é muito incrível. Então, é meio senso comum hoje, entre intelectuais e pseudo-intelectuais, essa coisa do... A gente vende a nossa imagem nas redes sociais, a gente projeta um ideal de si mesmo. Mas, assim, quando não foi assim? Sabe? Eu entendo que a rede social pode ter, de alguma forma, intensificado, mas talvez desde sempre isso... Desde a modernidade, desde que a gente começou a olhar para a sociedade como um teatro. Né? Teatro mundis, como divididos entre o universo privado e o público, e se entendendo como personagens, e procurando saber qual que é o script da minha vida, e quem é o diretor, se a pessoa que contracena com a gente está à altura ou não. Isso é uma coisa muito própria aí do século XVI, século XVII, né? E que de certa forma entra em crise com a experiência aí da linguagem virtual, da linguagem digital, né? em que essa separação entre o público e o privado ela vai adquirindo outros litorais e outros contornos. Né? Tudo bem, entra em crise o público e o privado, mas a coisa do teatro e dos papéis, talvez... Ela ganha, eu acho que uma outra gramática, né? Porque você começa a ter formas de alienação, de sofrimento, potencializados pela tecnologia, que fazem com que certas experiências narcísicas, elas, assim, você joga gasolina nelas, né? Você cria realidades artificiais em que isso sempre teve aí, mas agora está turbinado, 2.0, 5.2, e isso é uma graça também, né? A novidade de certas tecnologias que mudam tua experiência de mundo, no fundo elas alteram assim, a relação entre o palco e o mundo. Porque mesmo assim, desde a modernidade, a gente se pensando como um personagem, a gente sabia que a gente não era só um personagem, né? Que existe alguma coisa fora e além do teatro, né? Que é o mundo. Por isso que quando você vai no teatro e tem aqueles 3 sinais, né? Pé, 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 todo mundo fica com medo, fica com angústia. Por quê? Porque você sabe que a vida é um teatro, mas tem um mundo. E tem essa transição. Isso aí não é tão simples assim, né? Sim. É quase um ritual, né? Mas é um ritual que tem, em determinados momentos, efeitos de real. Né? Que você saca que aquele ritual ele toca num ponto que não é um como ser. Que é mesmo. Né? Assim como a gente pode discutir, né, a história do comediante. O que é o bom comediante? Aquele cara que domina completamente seus músculos e sua presença pública, o seu avatar, e que cria personalidades alternativas, ou seja, é tão bom ator que ele é um fantasma dentro da máquina. Ou o bom ator é o cara que quando o personagem chora, ele chora junto, quando o personagem está triste, ele está triste junto mesmo. Né? Os afetos, eles têm funcionam como um sinal, né, de realização do personagem e da nossa relação com o personagem. Eu acho que isso que é o principal, assim, nesse momento. Como é que a gente vai inventar outras formas de se relacionar com o nosso personagem e não abolir o personagem ou então entrar em guerra, né, com um sistema assim organizado ao modo de um teatro. Não é para dissolver as máscaras, é isso? Você diz que as máscaras não devem cair, tentando falar mais pro público. É que a gente tem essa ilusão de que tem alguma coisa atrás da máscara. Né? Então vamos tirar. Não tem, mas não tem um pequeno homem dentro de mim. Então, talvez a gente seja... O Freud tinha essa ideia, uma cebola, só tem casca.
Só tem máscara. A gente... A gente vai tirando, vai tirando. Você procura lá onde é que está a essência da cebola. É só casca, né? E mais uma coisa também importante que a gente não gosta de saber, que é o vazio. Se quer falar assim, o que está por trás da máscara, a gente vai ter que entrar nesse tipo de o nada, a falta, o vazio. São conjecturas, né, de que talvez a nossa essência não precise ser uma essência positiva. Né? Pode falar de uma essência que é vir a ser, que é indeterminação, que é desejo. Né? A psicanálise, no fundo, inventou esse jeito de contornar esse problema. Né? Dizer, olha, você está muito apegado a si, né? Quer ser reconhecido, ter assim um objeto imortal que fique, que é você, etc. Mas você pode olhar para si como um rio que passa, né? Como uma trajetória, como tempo, e não como espaço. Quando você olha para si como espaço, você tem essa ideia de encontrar uma imagem fixa por trás da máscara. Quando você olha para a nossa experiência como tempo, cadê o fixo, né? O que fica, né? Não, fica o ritmo, fica melodia, harmonia, mas isso é só parte de outras temporalidades, né? A gente vive uma cultura neoliberal. Não só dentro da empresa, né? Acho que hoje alguém que escolhe fazer carreira dentro de uma empresa, eu acho que é até correto que ele pense dessa forma, ou não, talvez. Mas... Olha, tem uma coisa que o pessoal que estuda assim, perfis de vida, narrativas de trabalho, eles frequentemente dizem o seguinte: os melhores neoliberais eram aqueles antigos marxistas hippies de 68. Explica isso, por quê? Por favor. Não, mas funciona, para mim funciona perfeitamente, porque para você desempenhar bem um personagem, um papel, você precisa ter muita clareza de que aquilo é um papel. Se você começa a acreditar que aquilo é você, que você é uma empresa, que você tem que dar resultado e a vida se mede por investimentos, você é um boboca. Você não entendeu o jogo, você está identificado com um peão, né? Então você não cria, você não antecipa movimentos, você não percebe que existem fases dentro do capitalismo, e inclusive fases dentro do neoliberalismo, que existem crises. Você não consegue pensar o capital, né? Todo mundo pensa assim: Marx é um idiota porque ele estava lá no século XIX e pensou uma coisa que não funcionou. Marx é o início de uma atitude de discussão sobre como funciona o sistema. Tá? E pensar como funciona o sistema te coloca um pouquinho assim na margem dele e que te confere vantagens incríveis se você quiser jogar o jogo. Porque pensa em escola, né? Quer dizer, qual que é a tolice mais óbvia que escolas e pais de alunos e estudantes entram? Diz assim: eu quero que o meu filho se torne, então, alguém que tenha viável no mercado de trabalho daqui a 11 anos. Então, eu faço uma raio-x do que é o sucesso hoje e começo a inocular aquilo nele. Daqui a 11 anos, aquele negócio envelheceu. Você criou um dinossauro, você criou uma fotografia do passado. Porque você não consegue pensar o sistema, você só consegue pensar fotografias, né? Cortes sagitais do sistema. Isso é nosso apequenamento intelectual, nosso apequenamento cultural. E ele vem muito dessa atitude, né? De pegar o último frame e dizer: agora sim eu tô na onda. Mas não é a busca da fixação, no fim das contas? A fixação. No sentido do que é fixo, então, pegar esse último frame e achar que aquilo vai ser para sempre, né? Não encarar o fluxo da vida, aquela história do rio. Tá. Aí você pega, tudo bem, seus 15 minutos de surf e tal, mas aí é outra coisa. Aí é assim a lógica do aproveitamento de circunstâncias. Legal, funciona para muitas formas de vida, mas não daquelas que tem que pensar como é que funciona o sistema. Né? Esse aí
Os 15 minutos do Big Brother, etc., ele está, vamos dizer assim, de um outro jeito no teatro. Né? Mas pegando toda terapia comportamental ou esse tipo de ideal que você falou, como assim? Como me diz por que está errado eu medir as minhas atitudes por eficiência, por ganhos e perdas e segmentar? Por quê? Por que isso não faz sentido? Entendeu? Não, isso faz sentido para determinados propósitos, né? Por exemplo, linha de montagem, né? Quando inventaram a coisa, era o máximo. Microgestão, você quer controlar e sugar toda a energia de um trabalhador, fazendo ele sofrer, extraindo mais valia. Funciona bem, né? O que não é tão legal é imaginar que esse princípio ele pode ser e deve ser aplicado a todas as áreas da sua vida. Né? Então, nas relações amorosas, nas relações de educação, nas relações que isso forme assim uma totalidade, né, uma regra geral para a sua existência. Por isso que eu estou dizendo, se você consegue algum recuo, você consegue praticar melhor esse tipo de ação instrumental, né, de desempenho, de performance, nada contra isso. Né? Mas por que tem um negócio chamado o monge e o executivo? As 7 leis espirituais do sucesso, né? Vamos fazer uma chamada assim para esse tipo de conversa. Porque o monge é alguém que está muito longe da lógica produtiva. E por isso ele vê coisas que quem está ali dentro não consegue ver. Tá? A mesma coisa para outros universos que mudam o nosso olhar. Agora, o idiota do idiota é aquele que imagina que estando ali e que o mundo ele é simplesmente uma ampliação daquela forma de produção. Né? Isso é muito datado, isso acaba tornando aquela pessoa anacrônica, né? e substituível. A gente sofre mais hoje do que antes? Não diria. Você imaginar o que era assim, uma Idade Média, o que era uma Revolução Francesa, o que era viver numa família, num sistema em que você era aquilo, reprodução daquilo, que você tinha um lugar fixo no mundo. Né? O seu lugar é esse, porque você usa 13 botões e não 12 na sua casaca, então você é cocheiro e não é ferreiro. Isso formas de sofrimento assim atrozes que a gente tinha, acho que nisso, né? Eu diria que cada época tem a forma de sofrimento que merece. Né? Como assim, cara? Isso é destino? Como assim? Não, que a gente cria conforme aquele mundo em que a gente está, né? E que nesse ponto Lacan tem uma colocação que eu concordo. Como a gente não sabe o que perdeu, a gente não sabe o que ganhou. Portanto, aquele que quer discutir esse assunto em termos de otimismo ou pessimismo está numa gramática muito simplória. Né? Está lá no Freud. Olha só que ótimo. Temos agora trens que nos levam para longe. Olha que péssimo. Agora os nossos familiares vão para longe, daí a gente sente falta deles. Inventa o telefone. Bem, legal, o telefone que agora coloca a gente de novo em contato com eles. Mas só que o telefone fica tocando, enchendo a paciência e tirando a nossa tranquilidade. E essa conta, ela não é feita para fechar. Né? Iludido está aquele que acha que isso tem um sentido maior, né? Iludido está aquele que acha que na sua vida essa conta vai fechar. Né? Quer dizer, que o investimento vai ser, vamos dizer assim, supervalorizado. Né? E que nós vamos sair ganhando dessa. Não vai. E nem perdendo, porque eu fiz essa pergunta no sentido de é muito crítico. Não, hoje a gente sofre muito, hoje tem as redes, hoje a gente não tem privacidade, mas cara... não, mas aí é outra coisa. Aí a gente está muito mais sensível ao sofrimento como categoria moral, como categoria, vamos dizer assim, que diz respeito à responsabilidade individual. Por exemplo, o que era sofrer nos primórdios, sei lá, do século VII?
Deus quis, então você sofre assim. E quanto mais você sofre, quanto mais você aceita isso, melhor você está cumprindo o destino da paixão e reprisando, né, o destino da paixão de Cristo. Hoje, se você está sofrendo, é porque você ou não mudou assim ou não mudou o mundo. Opa, você tem que fazer alguma coisa, ser interpelado eticamente. Você tem que ter um trabalho em relação a isso. Isso torna a gente mais sensível, mais atento, isso torna a gente, vamos dizer assim, mais consciente de que existe uma política em relação às formas de sofrimento. Que diz quem pode sofrer mais, quem pode sofrer menos. Que tipo de sofrimento a gente diz engole porque é da natureza, e que tipo de sofrimento a gente diz, essa não, isso é intolerável. E qual que a gente diz que é intolerável para mim, qual que a gente diz que é intolerável para o outro, e qual que a gente diz esse é intolerável para todos nós. Né? Quer dizer, isso linka as formas de sofrimento com as formas de poder de uma maneira que acho que a gente não tinha, aí sim, consciência desse processo antes assim dessa nossa época. Né? Ter consciência do processo é perder ilusões, né? E adquirir tarefas, tá? Adquirir enfrentamentos, né? Novos desejos. Mas antes a culpa não era minha, né? Porque Deus me fez assim também, tipo, pelas minhas falhas. Eu acho que de alguma forma você diz, eu sou filho de quem eu sou. Eu sou, né, Deus me fez assim. Logo inventaram uma coisa chamada vamos olhar bem dentro de você se você não fez coisas pecaminosas que levaram você a ganhar um bônus extra na mão divina dizendo você leproso, vai sofrer mais, você louco, manda para o sanatório. E a coisa não é tão simples assim, né? Essa consciência moral da culpa, ela, de certa forma, foi colocando lenta e gradualmente a ideia de que assim, só certas subjetividades muito genéricas, né, vão se conformar com um destino kármico, indiscutível, e um destino que a gente é capaz de até amar, né, nesses termos, como a gente encontra um pouco em sociedades holistas, como a Índia, nos lugares da África, né, mas isso é assim, diferente da gente, né? Tudo bem, mas esse pensamento, qual que é a diferença desse pensamento para você dizer, olha, as contingências da vida me levaram a estudar Lacan e não Jung, então qual que é a diferença disso? Veja que eu te contei essa história dizendo que me levou esse conjunto de encontros com taxista, com uma grande decepção amorosa, sofrimento, meu caro. Não, ok, mas isso não é o destino de qualquer então, forma. Mas em vez de dizer assim, é o destino que ela não me quis, porque eu não sou, enfim, bonitão o suficiente e tal, aquilo me levou a um conjunto de perguntas, né? Quer dizer, o que nessa experiência dependeu de mim, o que nessa experiência dependeu dela, o que nessa experiência dependeu do mundo que a gente vive, do que dependeu dos meus atos, o que dependeu dos meus afetos, dos meus sentimentos. Isso é um trabalho, vamos dizer assim, que foi ficando mais e mais extenso e complicado. Então não né? é nem Deus quis, ou o destino, a natureza, e também não é a culpa é totalmente minha. É você se perceber dentro de um complexo, é isso? Exatamente, em que a gente vai produzir certos ajuizamentos, certas conclusões, inclusive de forma coletiva. Tá? Bom, a minha felicidade, essa sim, depende da sua, como o meu sofrimento. Se eu olho em volta e todo mundo diz, seu idiota, você está sofrendo com uma mulher, por quê? Liga o Tinder. A fila anda, bicho. É outra coisa do que você perguntar como é que eu faço para reconquistá-la, o que eu estou de errado em relação aos astros e o mundo. São outras perguntas, né? E acho que a psicanálise ela vai se tornando possível, necessária, num espaço em que justamente o sofrimento se torna uma questão mais consciente e mais ambígua em relação aos discursos que eram donos, né, do sofrimento. O discurso religioso, um pouco do trabalho, um pouco do discurso político, né, institucional. Legal, psicanálise
propõe isso, mas é uma pergunta mesmo, assim. Sim. Finalmente estamos fazendo perguntas mesmo. As falsas perguntas que não são perguntas. Que eram perguntas pensadas antes, é uma pergunta agora. Mas se é o sofrimento que nos impulsiona, então por que diminuir ele? Saca? Se é o sofrimento que te colocou no destino, por que se propor a diminuir ele? Não, mas esse não é um argumento, né? O sofrimento ele é função de outras coisas, né? Não é uma substância em si, né? Ele é função dos seus desejos. Para de desejar, para de querer. Aí você não vai sonhar com a próxima câmera 4K. Não tem sofrimento nenhum, porque você não quis, as uvas estavam verdes. A função do teu desejo. O problema é que o sofrimento se torna mais visível, por quê? Porque nós somos uma cultura que vai cada vez mais definindo as pessoas pelos seus desejos. E isso é bom ou não? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Não, você acha uma grande ideia. Prefiro essa do que ser um escravo no Coliseu comendo miscelânea. Eu adorei miscelânea. Mas eu tô falando assim, porque eu preciso me desapegar, eu preciso sair do meu ego, tipo, baixar os meus desejos materiais. Time. Uma coisa é se desapegar do seu eu. Outra coisa é se desapegar do seu desejo. São coisas contrárias. Contrárias. Explica pra gente que não sabe o que é isso. Não, essa pode ser bem longa, mas é uma regra básica, assim, né? Quanto mais... E as pessoas intuitivamente sabem. Porque eu desejo. Como assim eu desejo? Não. Essa que é a graça da coisa. Você deseja mais além do seu eu. Tem desejos... Não é um eu que deseja? Não. Por exemplo, tem partes de você que você nem sabe que estão desejando coisas, produzindo seus sonhos e etc., que você desconhece. Né? O seu eu, enquanto uma imagem pública, personagem, etc., é um lugar de desconhecimento e alienação. E se você acha que... Então, justamente você está apegado a isto, sua vida vai ser bem pobre. Sua vida vai ser bem pobre, porque toda vez que chegar naquela hora, que você estiver diante daquela mulher que você adora, e você se colocar essa pergunta, o que vai pesar mais? O meu eu, o meu orgulho, o meu medo, que eu vou ficar ferido, ou o meu desejo imenso de apostar e talvez ela me dizer que gosta de mim também? Quem que vai ganhar? O idiota fica com o eu e fica em casa. O outro que diz assim, o eu é importante, mas o desejo é mais importante que o eu, é o cara que vai pra frente. Ou pelo menos é o homem que o ser humano que a psicanálise tenta produzir, criar, favorecer e etc. Eu aposto nesse desejo mesmo sabendo que o sofrimento vai vir inevitavelmente. Isso, perfeitamente. Então a psicanálise não foge do sofrimento, ela não... Então, mas o que faz o neurótico? Ela diz assim... o preço é muito alto. Certo. Mas eu não posso. Eu quero ter o que eu desejo, mas sem ter que pagar nada, tá? Mamãe põe na boquinha. Daí você diz pra ele, cara, não, isso não vai dar certo. Porque se você quer pôr o desejo em cima do eu, o eu é esse lugar onde a gente sofre. É principalmente o lugar em que a gente sai amassado da vida, em que a gente sai sentindo que é assim, baixa autoestima, não sou o que eu imaginava, meus ideais, o que você pensa sobre você não é tão importante. O que você acha de si e assim, a nota de rodapé da sua vida, isso. O que é importante é o teu desejo. Uma vida se realiza pelo seu desejo, não pelo bibelô de si que você põe na prateleira para os outros assistirem. Mas e aquela história do autoconhecimento, então? É um conhecimento dos seus desejos, é isso? Bem colocado. Exatamente. Isso vai dar trabalho. Pelo seguinte, você vai querer que a coisa vá longe, mas tá. Gnoti sueton é a tradução, é o grego dizendo conhece-te a ti mesmo, que o Sócrates pegou do templo de Delfos. Eu fui conhecer lá o templo de Delfos. Tem um lugar onde está escrito. Né? Não é uma frase cristã, né? Não é uma frase cristã, bem colocado, isso é apropriado depois. Né? Para os gregos, isso tinha o sentido de conheça o seu tamanho. Não saia de si. Não ache que você é um deus. Né? Conhece a ti mesmo. Descobre o teu tamanho.
Não olhe para as faculdades internas, descubra do que é feita a sua alma, etc. Isto vem com Platão. Só que Platão e a tradição que se segue nessa direção de tornar o eu um objeto de conhecimento, né? Aí fazendo uma tradução do Note Sueton, concorre com uma outra tradição que diz o seguinte: olha, na relação consigo e na relação com o outro e na relação com o poder, epimeleia rotou, cuida de ti, cura sui, para os latinos. Ou seja, o mandamento é bola dividida. Conhece-te a ti mesmo, sabe o seu tamanho e cuida da tua alma. Cuidar da tua alma é o oposto de conhecê-la. Tem gente que quanto mais conhece-se assim, mais se descuida. O que significa cuidar da alma? Olhar para os seus sonhos, analisar as suas ideias, olhar para o futuro, pensar sobre a morte, um monte de coisa que a psicanálise reinventou séculos depois, e outras que passaram pela literatura, que passaram pelas artes, que passaram pela política, mas muita coisa que tem que ver com cuidar de si. Mas qual que é o objetivo do cuidar de si? Estar à altura do seu desejo. Saber para onde isso vai. Não o que eu vai. Para onde esta coisa chamada vida vai. Quem governa essa coisa? É o seu eu ou é o desejo? Quem é que vai ser o capitão do barco? Veja, não tem nada a ver com cuidar, com conhecer. Tem que ver com, vamos dizer assim, navegar, fazer, estar com o outro, no mundo. Conhecer, você vai lá para a academia de Platão, não essa do Steppe, e daí vai contemplar justamente o bibelô, que é eis a alma. Aqui ela tem duas fases, a vegetativa e a nutritiva e a intelectiva. E a alma intelectiva é aquela que se comunica com as ideias. É uma geografia isso, não é uma viagem. A viagem é cuidar. Então, para ficar claro, esse pensamento de Platão, Lacan e você, assim, não... É uma das coisas que tenho feito força para voltar, ou enfim, dizer aos psicanalistas, a partir de Lacan. Lacan tem colocações sobre isso, mas me parece que isso estava assim, meio nebuloso para muitos psicanalistas, muitos psicoterapeutas. Né? É uma das ideias que eu tenho tentado advogar, defender, né? A partir de leituras que tive de Foucault, dos gregos, de outras pessoas também, né? Queria terminar com você falando do livro que você mais gosta. Seu Caramba, próprio livro que você mais gosta. O livro que eu mais gosto é o livro que não está aqui. Olha só como isso. Eu ponho a foto. Isso me diz exatamente sobre a falta, né? E o valor constitutivo daquilo que não está, né? Mas, então, eu gosto muito desse livro aqui, A Psicose na Criança, né, que é uma edição do meu doutorado. Meu doutorado foi bastante polêmico, porque eu estava no departamento de psicologia experimental, né, onde na USP se estabeleceu uma tradição de reflexão sobre filosofia, teoria da ciência, epistemologia. Mas os meus companheiros, né, em psicanálise diziam: você é um traidor, você está se vendendo para a ciência, você está discutindo coisas positivistas, você está traindo a psicanálise, né? E eu trabalhava com crianças, assim, escutando crianças, mas observando crianças, e isso não tem que ver com psicanálise, porque observação, assim, metodologicamente controlada, você é um traidor, né? Então eu tive muito vergonha desse livro durante 20 anos. E toda a conversa que vinha, alguém sacava essa carta e me jogava e tal. Até que eu percebi que as ideias aqui, elas funcionavam, elas tinham... Porque no fundo é uma leitura Freud, Lacan, é um livro de psicanálise, né? E que seria possível fazer uma coisa que talvez muitos dos meus colegas achem assim, um pouco herética, que é levar adiante o
o espírito da investigação lacaniana, que era debater com a ciência da sua época. Então, Lacan trouxe o que havia de último na linguística, na lógica, na matemática, na antropologia. Ele devorava tudo que estava à mão. E a gente fica lendo o quê? Lacan. Ou seja, nos 60, 50, fazem 50 anos que adoro Lacan, mas me parece que a essência do seu pensamento é esse canibalismo que ele inventou e que torna justamente a psicanálise lacaniana viva, porque ela vai trazendo para dentro de si o que tem em volta, né? Mas posso dizer que é uma batalha campal, né? Você dizer para a pessoa que, olha, além do estágio do espelho, que é um texto maravilhoso do Lacan, a gente podia pensar uma extensão que tem que ver com o brincar da criança, que é o brincar turbulento, que é o que eu defendo nesse livro, e que podia ser uma continuação dessa ideia. Não, onde está isso no Lacan? Precisamos ver nas escrituras. Meu Deus. Não, mas é assim, cara, é assim. E por isso que esse livro me levou a este outro livro sobre... me tornou assim mais conhecido fora da psicanálise, que é o livro sobre condomínios, sobre como o Brasil se organizou, a cultura, cinema, artes, se organizou a partir de prisões, shopping centers, do muro, tudo muro. Né? É o primeiro condomínio que eu vivi, não é um condomínio psicanalítico. Essa mania das pessoas ficarem assim... achando que se elas se derem as mãos num pequeno clube e pensarem juntas e serem iguais, vai terminar tudo bem. Não vai terminar tudo bem. Isso é o fechamento, né, que a gente tem que evitar. O meu primeiro livro foi uma espécie assim de solução de compromisso para os caras que estavam dizendo: esse seu trabalho com etologia é uma droga. Você nunca vai ser um psicanalista se você fizer isso. Então, no mesmo mês que eu defendi meu doutorado, eu escrevi esse outro livro sobre interpretação em Lacan. Eu criei tudo que o Lacan disse sobre A, B, C, D, E, que é um livro que as pessoas gostam muito e tal, porque é bastante didático e tal. Mas eu estou assim entre os dois. Né? Acho que o que caracteriza a minha trajetória é estar entre os dois. A reação não foi muito diferente quando, em 2002, eu publiquei um trabalho chamado Cálculo Neurótico do Gozo. O gozo é um dos conceitos mais encrencados do Lacan e tal. E daí eu fui lá pacientemente, ele falou isso em 38, em 39, em 40, em 50, 60, porque isso é uma coisa que eu aprendi na filosofia. Ler direito, ler assim com ordem, método. Filosofia não é assim que você acha. Filosofia é um negócio técnico pra caramba, é um negócio minucioso e tal. Ainda mais quando você cruza isso com, enfim, uma leitura de tipo assim, também psicanalítico, né? Então eu escrevi esse livro achando, agora sim, agora eu estou propondo uma coisa que... E o resultado é zero. Grilos. Cri, cri, cri. Agora os caras vão entender que a gente pode, enfim, tem essa ideia. Eu lembro que eu ficava decepcionado, porque tinha um francês que eu conheço e admiro, né? Que lançou um livro sobre o gozo na mesma semana que eu. Só que um livrinho assim, 50 páginas e tal, meio aprenda o que é o gozo em 3 páginas. Steps. E todo mundo falando do livro do cara. E eu, puta, mas será que ninguém vai dar a menor importância? Assim? E aí foi assim, daí você vai aprendendo. Isso foi muito importante, assim, foi quando eu fui para a Inglaterra. Né? Cheguei lá na Inglaterra, de novo, né? Momento de sofrimento e tal, viagem, saí daqui. Cheguei lá, comecei a descobrir um monte de coisa incrível, né? Amigos até hoje, foi uma experiência assim, de internacionalização muito forte, que é um centro pequeno em Manchester, mas que tem uma rede pelo mundo afora, então na Índia, Quênia, a África do Sul, Estados Unidos, então me colocou em contato com o que é, no nosso modesto campo assim, de pesquisa, patologias de linguagem, teorias críticas em linguagem, quem estava fazendo as melhores coisas. E daí eu descobri que tinha uma coisa que a gente estava esquecendo, chamada Brasil. Brasil. Isso foi um momento epifânico na minha vida. Foi 2000, comecei em 2001, terminei em 2004,
2004, 2003. Quantos né? anos você tinha? Eu já tinha... Estava nascendo minha segunda filha, tinha uns 40, 35, mais ou menos. Dava aula em São Marcos e já tinha dado aula em muitas escolas de periferia de São Paulo, né? Das Cruzes, Unip, FMU, onde tinha lugar para dar aula a gente ia. Isso foi uma tremenda escola, né? Mas a loucura foi quando eu cheguei lá e os caras falaram, não, mas vocês têm uma psicanálise super forte, o que você veio fazer aqui? Não, mas aqui é Europa, né? Aqui é Europa, a gente tem os negócios, mas e o que vocês pensam sobre o Brasil? Nada. A gente fazia um tipo de psicanálise que é um grande professor meu dizia assim, um departamento francês de ultramar. O seu sonho era estar lá em Paris, só que Paris era São Paulo, Piracicaba, Jundiaí. Tudo bem, isso é super importante, né? Mas aí eu vi como a gente é caipira, como a gente é provinciano, onde a gente acha que não é. Que é essa coisa, assim, essa obsessão com comparações tolas, sabe? Quem é o grandioso, maior, porque você não conhece os do meio, você não conhece a classe média, então você acha que você só pode andar com os grandões, os máximos, os outros não existem, né? E o Brasil, vamos dizer assim, como uma potência média, etc., entra exatamente nesse mesmo tipo de avisamento. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, a gente precisa incluir, assim, nessa conversa, o Brasil. Não é dizer o Brasil é o melhor de todos e agora vamos fazer a psicanálise nacional, a psicanálise da banana. Não é isso, mas é impossível pensar fora das condições reais em que você está, com os pacientes que você tem, com a universidade que você tem, com as limitações e ganhos que você tem, né? Quer dizer, isso fez um encontro muito importante. Quando eu volto da Inglaterra, entro na USP e encontro meus dois amigões, né? O Vladimir Safatli e Nelson da Silva Júnior, estavam entrando na universidade, tinham estudado fora também, e daí a gente fala, a gente tem que voltar, né? Voltar a pensar sobre o Brasil, que era uma coisa que os últimos que tinham feito tinham sido lá na Maria Antônia, quando a filosofia da USP era lá na Maria Antônia, enquanto psicologia e filosofia eram juntas. Tá? Os idos lá dos anos 60, guerra na Maria Antônia com a Mackenzie, etc. Vamos fazer isso aqui de novo nós. Esse é o projeto que deu no Lattes FIP, né? Que gerou esse livro, que eu gosto muito, porque é um livro que exprime um jeito de fazer as coisas que tem que ver com o coletivo. Fazer junto. Chega o incrível mestre único, que é ele que pensa as coisas maravilhosas e tal. Hoje, se você quer fazer alguma coisa que de fato vale a pena, o mundo da cultura, o mundo intelectual, tem que ir junto, é grupo. Ninguém consegue dominar todas as coisas que o Lacan dominava para fazer o que ele fez. Então, você pega a topologia, eu fico com a lógica, claro que entendo, mas ele tem que colaborar um com o outro. Então, esse livro aqui, são 50 autores. Caraca, que demais. Os 50 autores são os alunos que a gente pegou na psicologia clínica, na psicologia social, na filosofia, e colocou eles juntos, de novo. Como se a gente tivesse, assim, refazendo aquilo que teria sido o debate, né, intelectual, acadêmico, dos anos que todo mundo critica, a USP, que não sai de si, etc. Então vamos fazer aqui um experimento de pensamento e tal, voltando a pensar junto, né? E deu muito certo. Acho que foi uma chave, né? Não só para teses que depois se mostraram assim, pertinentes, as pessoas começaram a gostar de uma outra coisa, experimentos como esse livro sobre psicanálise e saúde mental, experimentos como a psicanálise e análise de discurso, ou então mesmo o Falando Nisso. Eu tenho um livro do Falando Nisso, que é um canal de YouTube e tal. A gente começou a fazer coisas que estão, assim, fora do que se espera de um professor. Incrível. O professor, ele virou alguém que tem, assim, se profissionalizou.
Muito bom, foi ótimo, porque antes era aquele feudo, cada um para um lado. Você me obedece, isso, o professor, mestre, seus escravos e tal. Bom, profissionalizou, mas a hora que profissionalizou, você começou a preencher papel e marcar pontos para conseguir mais bolsas, entrar num sistema sem ousadia. Né? Então, para você fazer alguma coisa, você tem que falar fora do seu lugar. Você tem que cumprir tudo que o seu lugar exige e demanda de você. Né? Não pode dar uma de bacana, falar, eu estou fazendo outra coisa, então eu vou fazer isso. Tem que ir lá, chão de fábrica, dá aula, bate o ponto, vai na reunião de departamento. Você sabe que é reunião de departamento? É algo assim, entre o inferno e o purgatório. Okay. Só que ninguém se escapa. É uma das coisas, enfim, sabe aquele jogo de war em praia, que os amigos começam a jogar e de repente eles estão decidindo o destino do mundo, e é Sumatra contra Madagascar, e vou te matar, seu filho da mãe, porque isso é uma coisa, os caras em barba lá, achando que estão decidindo assim, o destino do mundo, para saber se a ata vai ter 5 linhas ou 6, né? Bom, mas tem que fazer, não vem com essa. Mas tem que falar para fora do condomínio. Não, exatamente. Você tem que fazer isso para poder dizer, agora eu vou inventar uns negócios que vai perturbar. E quero ver você vir me dizer que eu não posso fazer a mais do que eu tenho que fazer. E a minha lição de casa eu fiz. Aqui você não vai me pegar. Isso, exatamente. Eu quero ver você vir dizer que eu não posso dar um seminário público, dou mesmo, aberto, público e gratuito para qualquer um que vier. Mas se não for aluno, vai entrar. Mas não é da USP, mas vai entrar. Vai dizer que não pode? Vem falar para mim, professor titular. Ó, você tem que fazer isso aí, né? Mestre, doutor, pós-doc, a livre docência e titular. Eu me tornei titular a partir de certas contingências favoráveis, vou dizer. Mas quando você chega nisso, você tem um grau de responsabilidade de retribuição que te confere uma autoridade para você falar, não, o cara vai entrar. Vai entrar. E isso eu vejo muito pouco, desobediência. A gente tem que desobedecer mais. A gente se tornou os burocratas. Então eu comecei te perguntando sobre generosidade, e você agora, depois dessa volta, me respondeu com a desobediência. Isso, se colocar no lugar certo dentro do sistema. Que é o errado, do outro lado. Que é o né? errado, para daí... É uma visão marxista também, né, cara? É uma visão que você pode dizer um pouco elitista, porque supõe que você tenha recursos para poder fazer isso. Para outras situações, o cara vai desobedecer, ele é amassado, moído. Você tem que lutar muito para poder desobedecer. Né? Que foi o seu caso. Você não... de certa maneira, sim. De certa maneira, sim. E você tem que suportar assim, bastante sofrimento, não pode achar que é gracinha, é docinho de coco, porque... Essa eu digo para os meus alunos. Você é pago para dizer o quê para o seu paciente? O que ele quer ouvir? Não! O que ele quer ouvir, ele vai ouvir do amigo dele, da mamãe que adora ele. Você é pago para dizer o que a pessoa não quer ouvir. Vai falar um negócio que ela não gosta. E essa é a função também do intelectual, encher o saco. Né? Ajudar os outros a fazerem as coisas, mas também ficar lá dizendo, não, pode ser diferente. Pode ser diferente. Né? Então, para quem está fora da academia, seu canal do YouTube é aberto, claro. YouTube. E toda quinta-feira na USP, quem quiser colar. É mesmo? Quem quiser colar. Daí tem o outro lado. A gente discute coisas que são difíceis. Claro. Que são encrencadas. Que é o que você faz no YouTube também. Não acha que você vai colar lá. Não, no YouTube a gente tem uma atitude de uma pergunta mais popular, outra pergunta mais técnica, né? Mas eu acho muito importante, quer dizer, alguém quer prestar psicologia. Eu vou nas escolas e digo isso. É inadmissível que as pessoas prestem vestibular num lugar que elas nunca foram. Elas se matam num cursinho durante anos. Você já foi lá? Pra ver? Não. Mas é o que eu quero pra minha vida. Vai lá, porque senão você vai se decepcionar. Aquilo não é um condomínio. Tem gente que vai dizer que não, mas pelo menos, se você for com jeito, a USP tinha que se tornar um lugar que fosse sentido como de todo mundo.
Porque não só porque assim institucionalmente é um espaço público, mas porque também é um espaço comum, né? Em que a gente precisa das pessoas lá fora para fazer juntos, para intervir socialmente, para apoiar movimentos sociais. Os outros vão dizer assim, não, mas isso é política, tá vendo como lançar uma escola com partido? É a escola de todos os partidos, é apoiar os projetos que forem bons, que forem que merecerem, que tiverem coesão para se justificar, mas no fundo, quando você amealha um certo capital, assim, falando com Bourdieu, né, ou social, ou cultural, ou você divide e partilha, ou qual é a graça? Miscelânea, substantivo feminino. Conjunto confuso de coisas diferentes. Mistura, misórdia. Abre aspas. Ele guarda uma miscelânea de objetos na gaveta. Fecha aspas.